A gente sabe que o oxigênio dos políticos é a popularidade, né? De forma que se a sociedade não fica em cima, sempre tem o risco, quase certo, de o político só fazer o que dá voto, deixando de lado, preterindo aquilo que tem que ser feito. Não tem jeito, quer dizer, não é por outro motivo que não... Para, breaking news, breaking news. Que aconteceu? O piso da Carla Bigato apareceu. Não, é cortaram. Quem cortou? Volta o piso da Carla Bigato. É sensacional, tô falando, gente. Ela fez, agora vamos lá, vamos ver. Então, assim que aparecer de novo o piso da Carla Bigato, tem que ter um delay, né? Na rede social. Eu tava falando e de repente apareceu o piso da Carla Bigato. É verdade. E a gente vai poder votar. É subir o piso da Carla Bigato, deixar o piso da Carla Bigato ali no ar, enquanto no 999-592-100, prefixo 011, as pessoas votam. É ou não o piso mais esquisito do Brasil? Mais feio? Olha lá, voltou. Aqui, hein? Por isso Eu que vejo não tô aqui. ouvindo. Vocês estão falando comigo, eu não tô ouvindo. Não, mas olha... Tem o piso mais feio do Brasil aparecendo. Aparece do lado esquerdo um pedaço do computador da Carla Bigato. Tem um insert meu nessa imagem. Tem uma cafeteira vermelha. É aquela laranjinha que ela traz. Laranjinha, tá? É a luz. E tem realmente uma composição de pisos aqui criativa. Bastante criativa. Se é o mais feio ou não no Brasil, eu não queria influenciar o ouvinte. 11-999-592-100 é ou não é o mais feio do Brasil? Ponto. Eu acho que tem... Deixa isso no ar. Ares de Ar Nouveau. Ar Nouveau, sabe? Ar feiô, né? Ar feiô, pelo visto. Vamos eu sou ver. um grande defensor do piso. Vamos ver. Bom... Mandei, hein? Daqui a pouquinho vai estar na nossa live. Tá aqui. Tá aqui na live. Total. Tá, se você abrir agora, você vai ver que tá na live e tem gente falando que é bonito, tem gente falando que é feio. Vamos ver como é que fica a votação. Felipe Bueno, monitora isso aí, bicho. Tô de olho. Bom, mas por que os políticos se medem ou se guiam pela popularidade, não necessariamente por aquilo que tem que ser feito? A gente não tem saneamento no Brasil, porque saneamento não dá voto. Ninguém vê, ninguém conhece. O que tem é projeto de escola diferente, não é projeto pedagógico, projeto de escola, né? A gente já falou disso aqui. É governador prometendo um monte de coisa, aqueles projetos pilotos, né, que a gente fala, a gente já disse isso aqui. Então, projeto para colocar policial da reserva em escola estadual para aumentar a segurança, depois que acontece algo feio numa escola qualquer. Depois a gente esquece. Projeto para colocar câmera na roupa dos policiais porque teve também alguma coisa inadequada. Depois a gente esquece. Cria a escola cívico-militar, cria a escola bilíngue, inventa de iluminar um bairro ou outro, mas não tem dinheiro para iluminar a cidade inteira. Cria o semáforo inteligente num punhado de ruas, mas não põe em todas as ruas, então é tudo cascata, enganação. E assim vai indo. Ele se especializa em fazer escola física, mas não faz uma escola bonita para impressionar e conseguir voto nos programas eleitorais. E assim vai indo. Operação Tapa Buraco, que é no singular, porque é um buraco que eles tapam só. Sim. Então não é tapa buracos, tapa um buraco. A gente já está acostumado com isso, a gente sabe que é essa tal de popularidade que guia. E o desejo de se perpetuar no cargo, de disputar uma reeleição, ou de se eleger pela primeira vez, ou colocar um apaniguado. Então eles vão criando esses programas, criam com nome bonito, que é pensado por algum marqueteiro bacana para reverberar na rede social. E essa palhaçada toda é parte da rotina deles e parte da nossa rotina como sociedade. A gente se acostumou com isso, com essa empulhação, com essa enrolação. Aí vem uma crise. Vem uma crise de verdade e, num primeiro momento, o que o político tenta? Tenta adaptar a crise ao seu olhar maroto. Ele tenta fazer com que a vontade dele de enrolar continue a predominar sobre a crise, como se isso fosse possível. Então ele minimiza a crise. Vários líderes mundiais minimizaram crises. Quando a fúria militar do Adolf Hitler começou, muita gente começou a minimizar. Não é bem isso, não é bem aquilo, não é bem assim. Foi preciso ele agir forte pra caramba para as pessoas falarem: ih, caramba, acho que temos um problema, precisamos reagir. Demoraram para reagir, né? Talvez se tivessem agido na largada, a gente não tivesse o desfecho que teve. Não dá para saber. Mas o fato é, não agiram. Parecia que dava para levar. De forma que ele conseguiu ir mais longe, até que o problema é sério e tal. Aconteceu isso em vários momentos da história, a gente pode voltar em vários momentos da história. Recentemente, aconteceu em 2008 também. Teve presidente que chamou a crise de 2008 de marolinha. Isso é uma marolinha, não é nada.
não é nada, não é nada, a gente viu o caos que foi no mundo, né? E teve presidente agora, não foi um nem dois, desdenhando a Covid-19. A Covid-19 não é nada demais, né? Só que a Covid-19, ela não pode ser abatida no Paquistão, como abateram o Bin Laden. Vai lá e abate o Bin Laden no Paquistão. Não dá para abater a Covid-19 no Paquistão, né? A Covid-19 precisa ser abatida uma por uma de dentro do corpo das pessoas que a gente ama. Precisa ser retirado do corpo das pessoas que a gente ama. Ela não escolhe o malvado. Então não é o Bin Laden, não é o Hitler, não é assim, né? Ele é o Covid-19. Não, ela está dentro de nós. É uma coisa maluca. Ela ataca todos indiscriminadamente. E ela tem uma missão muito clara, que é contaminar, 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 contaminar. E a única forma de vencer é abrir uma guerra sem precedentes, com os políticos liderando esse processo, porque envolve um bolo de dinheiro, movimentações que o setor privado não tem condições de fazer, só um país consegue fazer, quando consegue fazer, se organizar, com o apoio da sociedade. Mas não pode ter como guia a popularidade. Porque se tiver como guia a popularidade, a coisa desanda. Aí saem as pesquisas do Datafolha, colhendo a opinião das pessoas sobre a condução da crise. Legal, é o papel do Datafolha. Do mesmo jeito que a padaria faz pão, o açougue vende carne, o Instituto de Pesquisa faz levantamento sobre o que as pessoas pensam disso ou daquilo. Mas é justamente por se preocupar com o que as pessoas pensam que os políticos, na maior parte das vezes, cometem o erro de deixar de fazer o que deve ser feito para fazer o que as pessoas gostariam que ele fizesse. Não estou dizendo que não tem que ter o levantamento do Datafolha. É importante ter o levantamento do Datafolha ou de qualquer instituto, Ibope, Gallup, seja lá o que for, mas não pode esse ser o norte no momento de crise, né? E a Covid-19 é uma crise que não disputa eleição, não pede votos, não é um adversário convencional. A Covid-19 não é de esquerda, a Covid-19 não é de direita, a Covid-19 não defende a economia de mercado e também não defende o socialismo, não é a favor ou contra o lucro, ela não trabalha para ninguém, a não ser para ela própria. Ela não foi inventada por um cientista maluco, ela não foi inventada pelos chineses, ela não foi inventada pela KGB. Ela apenas existe. Ela apenas existe. E ela precisa ser enfrentada do jeito certo, né? O Brasil já foi o epicentro de algo parecido como agora a Covid, o epicentro foi a China, foi o Zika. O Brasil já foi o epicentro do Zika vírus, com um alerta mundial. Isso aconteceu com a Covid na China, não é invenção de chinês. E o jeito certo de enfrentar a Covid é um jeito custoso de enfrentar a Covid. Ela não pensou nisso, mas ela é um vírus duplo. Ela é um vírus que faz muita gente ficar doente, mata algumas e coloca todas as pessoas saudáveis na UTI. Todas vão para a UTI. Por quê? Porque você para o país. Então, você adoece vários, você mata alguns e põe todos, inclusive os saudáveis, na UTI. Todos vão para a UTI porque a economia para. E para de um jeito que a gente só vê naquelas cenas de batidas de carro horrorosas, que o carro vem, que não está prestando atenção, acha que a pista está livre, de repente aparece um obstáculo, ele mete aquele pé no freio, que faz uma marca de pneu gigantesca e inútil. Suficiente para deixar uma memória. Olha o que aconteceu aqui, ele tentou brecar. Aí forma aquele risco gigante com uma explosão lá na frente, né? Agora imagina todos os países do mundo brecando do mesmo jeito, ao mesmo tempo. A barulheira que é o efeito sobre a economia mundial. É o que está acontecendo. Todos os países pisaram no freio de uma vez só. E pisaram porque a gente precisa evitar que milhões de pessoas fiquem doentes e milhares e centenas de milhares morram. Então é brecar. É brecar em nome da coletividade. E com o propósito de conter a maior crise de saúde da história da humanidade, os países vão enfrentar uma recessão sem precedentes. É inexorável. Remédios normalmente são feitos de produtos químicos. O remédio contra a Covid-19 é feito de produto interno bruto. Ele não consome produto químico. A Covid-19 não consome produto químico. A Covid-19 consome produto interno bruto. Não há outra coisa para entregar a não ser isso. Então, no Brasil, no primeiro momento, a nossa autoridade máxima se comportou como se a Covid-19 fosse uma brincadeira, que ele chamou de gripezinha.
Se uma facada não o matou, e felizmente a facada não o matou, por que uma gripezinha o abateria, né? Só que é uma gripezona. E não vai abatê-lo, não o abateu, felizmente, mas é uma gripezona. Muito complicada. Mas ela abateu o país. O professor José Roberto Mendonça de Barros, com quem a gente conversa hoje, daqui a pouco, ele terminou as contas medindo o tamanho do prejuízo econômico da Covid-19. Primeira leitura do mês de março. Sabe-se lá qual será a leitura que ele fará em abril e maio. Mas eu não vou aqui dar spoiler, mas ele vai nos contar, ele vai dar a medida da queda do PIB que ele encontrou com a sua equipe de trabalho. E é um quadro preocupante, né? Voltando ao tema popularidade, tudo o que o presidente e os governadores e os prefeitos devem nos oferecer é sangue, suor e lágrimas. E quanto mais suor, menos sangue e menos lágrima. Então a gente precisa suar para resolver essa questão da maneira mais eficiente possível. Não tem espaço para enganação, a gente não pode deixar que tirem proveito desse momento, não dá para inventar programas de combate à Covid com nominho. Inventar nominho já é para dar porrada. Ah, programa isso, aquilo, esquece, porrada. Quem começar a colocar nomezinho em programa de Covid. E já tem gente querendo botar nomezinho em programa. Não dá para ter medinho de perder a popularidade, não dá para ter medinho de perder a eleição que eles pretendem disputar. A corrida que a gente tem é muito séria e séria demais para palhaçada. Você, Felipe, você, Carla, você, ouvinte querido, você, ouvinte querida, a gente não está disputando a eleição, a gente não está atrás do voto, a gente está atrás de saúde e de emprego e de trabalho. É isso que a gente quer para nós e para as pessoas que a gente ama e para as pessoas que a gente não conhece. A sociedade só vai se recuperar se a gente tiver saúde e trabalho. Não há outra alternativa. E é isso que os governantes precisam buscar. O Brasil vinha num processo de recuperação econômica delicada. A gente saiu de uma recessão provocada pelo desatino de um governo absolutamente irresponsável, de uma presidente que brincou com a sociedade. Saiu barato para ela, saiu baratíssimo para ela. Ela não ficou inelegível, deveria ter ficado inelegível. Mas ela não ficou inelegível porque fizeram um arranjo político de última hora e protegeram a Dilma. Político-jurídico, né? Político-jurídico, né? Exato. Envolveu o STF. Vamos combinar que envolveu um membro do STF. Agora, de jurídico ali, marotice. A gente levou 5 anos para sair de uma recessão e começar a sonhar com um crescimento que não veio em 18, 19 e viria em 20, com cheirinho de 2 ponto nada, lembra? Antes da Covid. Resultado, veio a Covid, nos joga de novo na recessão. E se os nossos governantes ficarem irritados com isso e se comportarem como se a gripezinha não tivesse maior significado, a gente vai entrar numa recessão do mesmo jeito, só que com mais mortos para contabilizar. Não dá para brincar com esse troço. A prioridade agora é combater o vírus, evitar um número maior de contaminados e evitar contar vítimas fatais. Claro, como se espera de um governo que mantenha uma equipe pensando o tempo inteiro no day after. O que a gente vai fazer logo em seguida? Ou até quais são as medidas para serem tomadas durante o processo para evitar que a recessão seja monumental só porque ninguém pensou nisso. Não, a recessão virá. Ela será grande, mas tem que ter uma equipe já pensando o que eu faço para ir já fazendo a faxina e a limpeza e a retomada e o processo de reconstrução, porque isso é inevitável, vai acontecer. A China já começou a entrar nessa fase porque o mal pior já passou, o mal com L. E os outros países estão numa fase diferente. Tem país que daqui 2, 3 semanas está saindo dessa etapa. A gente não, a gente está começando a entrar na etapa pior. A gente não entrou ainda na etapa pior. Basta ver que a gente tem menos de 2.000 casos e os Estados Unidos têm mais de 40. A Itália, com uma população que é muito menor do que a nossa, tem 53 mil. 40 que eu digo, 40 mil nos Estados Unidos. Tudo bem, os Estados Unidos são maiores do que a gente. Nós somos 3 vezes a Itália. Os Estados Unidos têm 50% a mais da nossa população e tem 20 vezes mais casos do que o Brasil. Então, a gente vai ter mais casos e muito mais casos. Nós somos referência em produção de genérico, a gente é referência em combate à AIDS. De repente, a gente descobre que o Brasil pode ser diferente do curso da Itália,
desses mais dramáticos. Espanha. De repente a gente tem um destino melhor do que os outros, né? Não destino. De repente a gente construiu um destino melhor do que os outros. O fato é, a gente tem que criar uma ação importante. Não pode surgir um dilema, como já apareceu gente aí discutindo, saúde versus economia. Eu vou privilegiar a saúde. Eu vou privilegiar a economia. Não existe essa discussão. Nós temos que fazer o mais intenso combate à doença e o mais intenso combate à recessão. Não pode deixar que as coisas entrem em choque. Não pode ter o defensor da economia versus o defensor da saúde, que isso é uma bizarrice. E já tem gente falando isso, gente famosa, que é uma coisa ridícula, né? Então, a gente precisa cobrar dos governantes que atuem com base em estatística, com base na ciência, não no que a bruxaria ou a crença deles sugira. Nada disso. A gente vai sair dessa crise. A história vai dizer que tamanho essa crise tem comparada a outras crises que a gente enfrentou, mas ela tem tudo para ser a mais surpreendente crise da nossa história, pela forma como ela surgiu, pelo agente perturbador, causador dessa crise e pelos efeitos sobre a economia. Os políticos que souberem lidar com ela com maturidade vão merecer o nosso reconhecimento. E aí, em todos os sentidos, merecerão o nosso reconhecimento. Os que se apequenarem ou que se mostrarem irresponsáveis vão ficar pelo caminho. Podem saber que vão ficar pelo caminho. É hora dos grandes homens, das grandes mulheres, mostrarem músculo e inteligência, né? Vigor intelectual, vigor físico, porque o cansaço é brutal. É hora de trabalhar 24/7 no combate a isso, né? E trabalhar no sentido certo. É hora dos grandes homens e grandes mulheres mostrarem que a popularidade não é o guia das nações. É o que se faz de certo. Tem hora para tudo. O momento exige buscar o certo, ficar de olho na eliminação desses dois inimigos, a Covid-19 e a recessão. O voto vai vir para aqueles que trabalharem com juízo. Os demais merecerão a latrina da história.